Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos no penúltimo dia deste jejum. Glória a Deus, como foi precioso e está sendo precioso esse tempo de consagração, de separação e de buscar o Senhor. Eu quero encorajar você a se inscrever neste canal e também encorajar você a continuar, a perseverar mais um dia orando e também jejuando. Meditando na palavra. Quero ler um texto aqui e compartilhar essa mensagem, que é uma mensagem curta, mas que possa edificar o seu coração. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 3, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero falar hoje sobre algo que é tão importante que nós não podemos desprezar ou, de certa forma, negar. Eu vejo que constantemente nós estamos inseridos numa sociedade, óbvio, mundana, que tenta passar conceitos, uma cultura que ministra constantemente aí às pessoas pensamentos hedonistas, querendo que as pessoas vivam uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, desregrada e por aí vai. E muitos querem encontrar felicidade em coisas e até pessoas. Mas eu quero hoje falar sobre a receita de Jesus para uma verdadeira felicidade. Eu utilizei então este texto de Mateus 5 porque mostra o pregador. O pregador é Jesus e é o maior pregador. Nós somos, então, chamados, assim como os discípulos foram, a ouvir o ensino de Jesus. E ele abre, então, este sermão. E é muito importante nós darmos toda a palavra de Deus, mas damos importância quando é o próprio Jesus que está falando algo ou ensinando algo. Então, esse texto ele abre o que é conhecido como Sermão do Monte. Veja, Jesus é o maior pregador de todos os tempos, porque ele é a palavra encarnada. Jesus é a verdade. As suas palavras são poderosas. Então, veja, suas obras, os seus milagres, a sua vida, é um modelo, a sua morte, o seu sacrifício. Enquanto, veja, nós não podemos conhecer o coração de todos os ouvintes. Então, hoje, por exemplo, eu não sei como que você está, não sei em que momento da sua vida você está. Agora nós estamos diante de um sermão daquele que conhece todos os corações. E quando Jesus está agora falando aqui, falava aqui, hoje ministra para nós, ele está também falando sobre a verdadeira felicidade. Veja, o cristianismo ela é uma religião de prazeres, de felicidade, de alegria. É uma visão distorcida do diabo, achando que, falando para que as pessoas pensem ou achem que cristianismo é uma vida de tristeza. E isso não existe. Agora, o que nós vemos é que existe um conceito mundano sobre a verdadeira felicidade aí, ou sobre a felicidade, que ensina que o prazer ele é o fim último do ser humano, como que regisse então a humanidade. A grande questão é: onde estão esses prazeres? Será que eles estão nas coisas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, na diversão, no sexo? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, o exemplo de Salomão, que buscou então a felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, e ele entende que tudo isso era vaidade. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 2, 1 ao 10. John Piper vai dizer que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Veja, Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade ela é uma busca legítima.
Só que o verdadeiro prazer está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Agostinho ele diz assim: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. Glória a Deus. A verdadeira, então, felicidade, ela vai... É como um paradoxo quando nós pegamos, né, a realidade do mundo. Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. A Bíblia vai dizer, né, por exemplo, nos ensinos de Jesus, ou enfim, todos os princípios da palavra, que feliz é o pobre, e Jesus está dizendo no Sermão do Monte, feliz é o que chora, o manso, o puro, o perseguido. Jesus vai dizer que bem-aventurado é o pobre de espírito, e não a pessoa que é autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora, e não aquele que é durão, não aquele que é insensível. Então, nós estamos aqui diante de um sermão que Jesus diz que bem-aventurado ou feliz são os mansos, aquele que abre mão dos seus direitos e não o que é o valente. Jesus diz, né, valente no sentido de ser o brabão da história. Jesus diz, bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, só que ele busca apaziguar os ânimos. Jesus vai dizer que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. Jesus diz, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz que quem ganha a sua vida perde, mas quem a perde, esse é o que ganha. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Então, a verdadeira felicidade, ela não está em coisas externas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada nas coisas. As riquezas não satisfazem. Deus colocou uma eternidade no coração do homem. E nem todo o ouro, nem toda a prata, nem tudo que há, né, na terra poderia preencher esse vazio que existe na alma do ser humano. A verdadeira felicidade, então, não está centrada na posse das bênçãos, mas no fluir da intimidade com o Senhor. Para alcançar a felicidade não basta, então, ter posses. O homem pode morar num palácio e não se deleitar nele. Ele pode ter domínio de um reino e não ter paz na alma. A Bíblia vai dizer em Salmo 144:15, diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, em Salmo 116, verso 7, diz que Ele é o descanso da alma. A verdadeira felicidade, meus irmãos, é deleitar-se em Deus e alegrar-se com o sorriso de Deus. É beber dos rios dos seus prazeres. Salmos 36:8. A verdadeira felicidade, então, consiste em desfrutar da plenitude de Deus, porque Ele é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, fonte, rocha, alegria, esperança. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Então, a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, e sim uma realidade para o presente. Jesus não vai dizer bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas Jesus diz bem-aventurados são. Os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu. Muita gente acha que a vida na terra é uma vida de sofrimento, então quando chegar na eternidade, aí sim que pode gozar, né, desse novo tempo, vamos dizer assim, onde todo sofrimento sai. Mas veja, nós não seremos felizes somente na eternidade, ou satisfeitos, ou plenos. Nós podemos viver aqui uma plenitude no Senhor, não nas coisas. Uma vida onde o Senhor não nos faz sofrer, mas o mundo sim. Então a verdadeira felicidade, ela está fundamentada no ser e não no ter. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, sobre ser pobre de espírito. Veja que Jesus começa o sermão dele sobre ser pobre de espírito. E o que, então, ser pobre de espírito não significa? Primeiro, não significa uma pobreza financeira. Veja, uma pessoa ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira pode ser fruto do diabo, da exploração, da ganância, da preguiça, da má administração. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados,
com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé, amor. Na verdade, isso tudo é uma grande tragédia. Jesus condenou, por exemplo, a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,17, dizendo assim, sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Então, ser pobre de espírito também não significa uma timidez ou uma fraqueza. Essas características não são virtudes, mas são males que precisam ser combatidos. Se eu te digo, então, o que não é ser pobre de espírito, a pergunta que você deve fazer é, então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base, é o fundamento para todas as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau dessa escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro nós precisamos estar vazios e depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude é a raiz, as demais são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem mérito diante de Deus. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito, então, gente, é reconhecer uma total dependência de Deus. É isso que você precisa entender, que a visão que Jesus está passando, a mensagem que Jesus está passando, é exatamente como um mendigo que não tem nada. Esse é o termo que Jesus está usando. A Bíblia vai dizer, eu li ali sobre bem-aventurada a nação que tem o Senhor como Deus, ou felizes são quando está fundamentado, quando Deus é o Senhor. Então, essa dependência de Deus é isso que mudará a história da sua vida. Feliz é o homem que reconhece a total carência que tem e coloca sua confiança no próprio Deus. Feliz é o homem que reconhece que dinheiro, poder, que força não significam nada, mas Deus significa tudo. Ser pobre de espírito é agir como o publicano. Senhor, compadece-te de mim. Veja, João Calvino vai dizer assim, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés, por exemplo, vai dizer, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías vai dizer, ai de mim, eu estou perdido. Pedro chega no momento que ele grita, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. Então, ser pobre de espírito é expor as suas feridas ao óleo divino do próprio Senhor. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu. Ela não sente sede da água da vida. Ela vai pisar nas riquezas da graça, ela não vai jamais desejar a redenção, nem ter prazer na santificação. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. O que isso mostra é que não há crescimento com o Senhor se não formos pobres de espírito. Se não houver um reconhecimento que nós carecemos de Deus. Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia que ela era pobre, miserável, cega, nu. Mas Jesus disse para a pobre igreja de Esmirna, conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Então, enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergar a própria miséria, a debilidade, a fraqueza, nós jamais veremos a riqueza que nós temos em Jesus. Enquanto não percebermos que nós estamos perdidos sem Cristo, jamais buscaremos refúgio no Senhor. Enquanto não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber essa graça do Senhor que te ajuda, que te instrui. Enquanto você não for pobre de espírito, você sequer pode ir para o céu. Por quê? Porque o reino de Deus ele pertence aos pobres de espírito. A porta do céu ela é estreita, o caminho é estreito. Aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não podem entrar neste reino de Deus. Então, como que nós sabemos, ou o que, na verdade, precisamos fazer? Nós precisamos entender que o caminho que o Senhor quer é um caminho de total dependência a Ele.
A nossa felicidade completa só está numa pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, morreu a morte de cruz que nós deveríamos morrer, se tornou maldito porque nós éramos malditos. Ele tomou sobre ele mesmo todas as feridas. Pelas suas pisaduras nós fomos hoje sarados. A paz que ele nos dá é porque ele adquiriu num ato de amor. E essa paz que ele tem, que ele é a paz, está acessível para nós. A verdadeira riqueza, a alegria, tudo isso está à disposição. Mas como que nós nos apropriamos disso? Entendendo que a busca pelo prazer não é errada, mas buscar o prazer fora de Cristo levará a sua vida a muitas destruições. No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus. Quem se consideravam ricos em méritos não foram os zelotes, que eles sonhavam com o estabelecimento do reino de Deus com sangue, com uma conquista, com guerras, com espada. Só que quem entrou neste reino de Deus, se você observar, foram os publicanos, aqueles que eram odiados pelo seu povo, as prostitutas. Na verdade, foram os marginalizados, o refúgio da sociedade. Aí você pode dizer, então, Jesus só está para aqueles que são considerados os marginalizados? Não. A mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, é suficiente para todos, porém só é eficiente para quem crê e entende que não há como ser Deus e querer Deus. Você precisa se desvaziar de tudo isso que vem na sua mente, de querer ser o Deus da sua vida. É isso que o Lúcifer quer, é isso que Satanás quer, melhor dizendo. Ele quer que você seja o Deus da sua própria vida. E quando você é o Deus da sua própria vida, na verdade, quem se torna o Deus da sua própria vida é o próprio Satanás. Então você controla tudo, você comanda tudo, você vai em busca daquilo que você deseja. Só que o grande problema disso é que não haverá nenhum sentimento que preencherá aquilo que só o Senhor pode fazer. Ele sacia a verdadeira fome e verdadeira sede do seu coração. Nesse dia de jejum, você tem que entender que é isso que o Senhor quer. O Senhor quer ministrar dizendo para vocês que só Ele pode realizar, só Ele pode satisfazer, só Ele pode dar propósito, devolver dignidade e mudar a sua história. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. E que Espírito Santo tu venha ministrar sobre todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém.